noite a todos mais uma vez. Que alegria estarmos aqui, para aprender desse Deus que é tão maravilhoso. E eu queria compartilhar mesmo uma palavra. Alguns cultos nós vimos anunciando que esse mês é o mês da família, na nossa igreja. Não que os outros meses não sejam importantes, não que os outros meses nós não olhamos, não oramos, não respeitamos a nossa família, mas esse mês em especial nós dedicamos um mês inteiro, porque nós entendemos que a família é algo muito importante e muito precioso do Senhor, tá bom? Por isso que esse mês, nas células, nos cultos, você vai ouvir falar muito sobre família. Você acha que a família é algo importante? Se você acha, levante a mão assim, eu acho. A família é muito importante. Eu amo a minha família, como eu acho importante essa relação da família. Hoje, a minha família, eu e a Nina, e uns cachorros, nós não temos filhos, mas como é bom conviver em família, como é bom os parentes, como é bom estar perto deles. Amém, gente? Que a sua família também possa ser bendita, não maldita, mas bendita, porque essa é a promessa de Deus para nós. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando? Então tá bom. Então abra a sua Bíblia. A nossa ministração hoje é a casa inabalável. Lucas 15. Lucas 15. Lá no Novo Testamento. Por isso, meus irmãos, este mês em especial, convide seus familiares, convide para eles estarem aqui, tá? Para vocês juntos crescerem, juntos crescerem e aprenderem algo do Senhor, tá bom? Convide. Todos os cultos esse mês vai ser direcionado à família. Lucas 15, 8, fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora outro texto, Mateus 7, 24, só voltar um pouco. Mateus 7. Hoje nós vamos fazer um teste aqui na igreja, tá? Nós vamos passar vários slides, então você pode poder ir acompanhando aí, tá bom? Nós vamos tentar fazer uma sintonia com o pessoal lá em cima, conforme eu ir pregando, eles vão colocando os slides ali, vocês vão acompanhando junto comigo, tá bom? Então Mateus 7, 24 ao 27 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Repita comigo: sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui tá bom. Meus irmãos,
nós estamos mesmo então no mês da família. E é algo muito importante de Deus, a família. Algo muito importante mesmo. E eu estava até comentando, hoje à tarde eu mandei um áudio para os líderes, e estava comentando na intercessão ali antes de nós começarmos o culto, que eu creio mesmo que muitas coisas nesse mês virão à tona. Muitas coisas serão reveladas. É isso que acontece. E aí eu quero dizer para vocês, não se preocupem, porque às vezes nós falamos assim, meu Deus, agora que estamos no mês da família, aconteceu isso aqui em casa. Meu Deus, agora que estamos no mês da família, o meu discípulo está aí na minha cela, olha só o que aconteceu. Fulano de tal, descobrimos que ele fez tal coisa, foi aquilo. Eu quero dizer para vocês que é um mês para que as coisas venham à tona mesmo. Não é para você se preocupar e dizer assim, meu Deus do céu, e agora parece que cada vez que quanto mais eu rezo, mais sobração aparece, não é assim que o pessoal fala? Né? Parece que quanto mais para perto de Deus eu vou, parece que daí mais coisa acontece. Não é assim que o povo fala por aí? Né? E não é. O que eu quero dizer para vocês que esse mês muitas coisas virão à tona para quê? Para que então a gente possa tratar, cuidar, e então nós vamos passar por esse mês e as coisas vão melhorar e melhorar muito. Talvez aconteceu com você essa semana. O primeiro dia de agosto, no dia primeiro, já aconteceu algo na sua família e você falou assim, olha, só foi começar o mês da família, já aconteceu não sei o quê, né? Já está acontecendo esse rolo aqui em casa. Eu quero falar para você, vai acontecer, e as coisas vão vir à tona, para que a gente possa tratar, curar, e para que Deus possa agir. Lá em Malaquias, você não precisa abrir, fala assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em 2017, o Brasil teve a maior taxa de divórcios dos últimos 26 anos. 4 em cada 10 casamentos terminam em divórcio. Vocês sabiam disso? Sabe os perigos do nosso tempo? O perigo para nós, família, os perigos são o aborto, essa ideologia de gênero, pornografia, pedofilia. Você tem ouvido disso por aí? Você tem ouvido disso nos jornais? Redes sociais? Eu tenho visto muito disso por aí. E todas essas coisas querem e vão de encontro à família. Satanás sabe o potencial que uma família tem. Satanás sabe que se a família estiver unida, em harmonia, Satanás sabe que ela vai muito bem. Por isso Satanás cria um monte de coisa para destruir o quê? A família. Para que nós nos destruamos. Essa semana nós estávamos conversando que Deus fala, sejam fecundos e encham a terra. E nós temos visto tantos relacionamentos que é uma aberração. Que não existe nem forma de fecundar, para não encher a terra. E se fosse assim, as coisas não iam progredir. A humanidade ia acabar, não é verdade? Estou sendo claro aqui? É projeto de Deus a família. É projeto de Deus. Por isso Ele criou. Porque Ele sabe do quanto isso é importante e o quanto nós podemos avançar e crescer. Satanás, sabe o que ele é? Ele é um perito em tentar destruir a família. E nós vamos precisar cuidar. Nós vamos precisar cuidar. E eu quero dizer para vocês que família, gente, não sai da moda. Sabiam disso? Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem e a mulher. Noé. Através de Noé, a família de Noé, o
um novo tempo foi estabelecido. E a família não sai da moda. Muitas pessoas falam assim: a família é algo que é uma instituição falida. Você já escutou isso? Você já leu em algum lugar? Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Família, gerações vindo aí. Muitas gerações. Talvez hoje você está aqui com seu filho, seu pai, sua mãe. Uma geração após a outra, porque Deus quis assim, e Deus fez assim. E se é assim, funciona. Deus cuidou que Jesus tivesse uma família nessa terra. José e Maria. Deus cuidou dos mínimos detalhes. Por quê? Para nos mostrar o quão importante é a família. Deus criou o casamento. Às vezes eu vejo pessoas, eu já fui até a casamentos assim, e eu falo assim: meu Deus, misericórdia, fazem uma festa enorme, aí vem, muitas vezes alguém aqui na frente, faz o casamento, falam de Deus, não é verdade? E a primeira atitude do casal, depois de se casarem, é o quê? Tomar um porre. Com a família inteira. Não sei se você já foi num casamento assim, eu já fui vários. E aí eu fico pensando, que valor estão dando para a família? Se no começo, quando um homem e uma mulher se casam, a primeira atitude é eles tomarem um porre. E começar o casamento assim. O casamento é algo que Deus criou. E por isso nós zelamos por casamento. Por isso eu tenho incentivado aos jovens conhecer uma pessoa que ame e se casar. Por isso nós pregamos sobre família aqui nesse lugar. E por ser um projeto de Deus, o casamento, a família, é algo bom. Lá em Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele fala assim: não há mudança nem sombra de variação. Sabe por quê que eu acho interessante esse texto? Porque a Bíblia foi escrita há milhares de anos, histórias, e ela não muda, os princípios dela não mudam, e eles estão atuais, cada vez mais atuais nos dias de hoje. Eu vou ler a Bíblia, às vezes eu falo assim: meu Deus, é para hoje isso. Como que há 2000 anos escreveram isso? Se é para hoje, e aquilo me sustenta naquele dia, porque Deus não muda, e não existe variação. E Deus criou a família, e não existe variação. Se Deus criou para ser bom, é bom. Mas escuto muito por aí: continue namorando, não casa, depois aí perde o amor. Cuidado com essas setas que Satanás vai lançando. Cuidado, porque Satanás quer ir colocando coisinhas pequenas na nossa mente, para nós acharmos e pensarmos. Eu confesso, eu mesmo já pensei: não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito, os jovens não tem mais jeito, a droga tomou conta, a prostituição tomou conta. Mas hoje, sabe o que eu penso? Eu repreendo, porque se Deus criou para ser bom, e é bom, e é bom. Aquele texto da dracma perdida, lá de Lucas 15, eu vejo
que essa mulher perdeu algo de muito valor. Pensa uma mulher, você já perdeu algo de muito valor na sua casa? Você já ficou um dia inteiro procurando a chave do carro e não poder sair de casa, né? Porque não achava a chave. Chamar o chaveiro. Uma vez a minha mãe jogou uma gaita do meu pai fora. E o meu pai procurou aquela gaita. Eu falei, mas é muito grande para perder, né? É muito grande para perder essa gaita. E aí então, a minha mãe chegou, ela falou, eu achei que isso não tinha valor, joguei aí, o cara passou e levou. Ela falou, eu virava, fazia uns barulhos dos botões, uns parafusos, né? Meu pai ficou doido, foi no bairro inteiro achar aquela, não achou mais, né? Não achou mais. Mas você já perdeu algo de muito valor dentro da sua casa? A ação de Satanás contra a família tem acontecido em todos os lugares. Todos os lugares. E sabe o que eu percebo? É que às vezes nós temos perdido dentro da nossa casa valores, princípios. E aí nós colocamos a culpa na internet, colocamos a culpa no celular, colocamos a culpa na escola. E na verdade, esses valores foram perdidos dentro da nossa casa. O respeito, a honra, o andar com Deus. E aí nós começamos a dar um monte de nomes e achar um monte de culpados, sendo que algo muito valoroso nosso, nós descuidamos. Essa mulher perdeu uma dracma, era algo muito valioso, tanto que quando ela achou, ela fez uma festa, chamou toda a vizinhança, vocês estão entendendo quanto era importante isso? E ela procurou, mas às vezes nós temos algo tão importante conosco, que é nosso, e você deixa lá, no último quartinho, você está deixando lá, esquece, há tempo você não vai lá, para olhar, para ver se está funcionando, se está lá ainda, e aí esses valores vão sendo perdidos dentro da nossa casa, Eu quero que você vá agora lá, abra sua Bíblia, Salmos 125. Nós vamos projetar, mas eu quero que nós vamos ler 2 textos de Salmos, um agora e daqui a pouco mais um. Aí você fica com ele aberto. Salmo 125, 1. Fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, mas permanece firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Você sonha em ter uma casa inabalável? Você já pensou assim? O que é algo abalável? Sabe aquelas pessoas que a gente fala qualquer coisa, elas falam, sabe? Tudo ando dói, tudo fere. É uma pessoa abalável.
A pessoa que qualquer coisa que falam, ela fica chateada, triste. Aquela pessoa que muda de ideia muito fácil. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu quero Satanás. Acontece. Esse é o tipo de pessoa abalável. E Deus está falando para que nós sejamos inabaláveis. E esse texto fala: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu estive lá no Monte Sião. E naquele lugar, eu olhava o quanto aquele lugar era protegido. Aquele lugar era protegido, cheio de morros em volta. Morros e morros. E o exército inimigo, eu penso que quando eles passavam aquele morro, então daqui eles já eram derrotados, porque eles não enxergavam o Monte Sião. Então eles tinham que passar o morro, e aí para chegar no Monte Sião, protegidos. Aquele monte era inabalável. A nossa casa precisa ser inabalável. Existem muitas coisas entrando dentro dos nossos lares e abalando completamente. Todo dia parece uma coisa nova, que parece que acaba com a nossa casa, acaba com o nosso convívio. Sabe por quê? Porque nós não estamos protegidos. Qualquer motivo é um motivo de briga. Não é verdade? Qualquer coisa, às vezes, por causa de um canal de TV, por causa do bife. As pessoas brigam, talvez casais, por coisas tão pequenas. Mas sabe por quê? Muitas vezes, porque são abaláveis. Abaláveis. Por causa da louça, por causa da pasta de dente que não fechou, a tampa do vaso que não baixou, a toalha molhada em cima da cama. Lá em Hebreus 12, 27 fala assim: e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e piedade. Nós devemos ter uma casa inabalável, amém? E muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a casa do vizinho, né? E aí nós entramos naquela comparação. E o que Deus está prometendo para nós é que a nossa casa não vai se abalar para se tornar referência para as outras pessoas. Mas sempre nós olhamos para a casa do vizinho, a grama do vizinho, e achamos mais verde, não é verdade? Esses dias eu estava com um matagal lá em casa, eu falei, nossa, esse vizinho nosso aí sempre com a grama cortadinha, né? Mas isso é coisa exterior. O que tem dentro da nossa casa? O que tem dentro do nosso coração? Deus está falando para nós, para que sejamos inabaláveis. Inabaláveis. Aquele texto de Mateus fala assim, de uma forte chuva que viria para aquele que estava com a casa na rocha e para aquele que estava com a casa na areia.
Uma forte chuva vai vir para a casa que está com a grama cortada e para a casa que está um matagal. O texto fala que choveu para as duas casas. E o que eu estou dizendo para vocês é que a tempestade vai vir, o dia difícil vai vir. Mas a grande diferença é como nós vamos estar no dia que esse dia chegar. Abaláveis ou inabaláveis, firmados na rocha. A rocha é algo duro, que você não consegue mudar muito. Que você nunca é firme. Se construir algo na rocha, às vezes é pesado, ocupa mais tempo. Você vai ter que furar, perfurar, você vai ter que gastar tempo. Vai ter mais horas máquina, vai ter mais tempo de serviço, vai ter que pagar um dia a mais para o pedreiro, porque é na rocha. Não é fácil. Se nós quisermos construir uma casa na rocha, nós vamos ter que orar mais, nós vamos ter que ler a Bíblia mais, nós vamos ter que passar mais tempo na presença de Deus. Nós vamos ter que respeitar um ao outro. Não é fácil às vezes, mas é com firmeza que o dia que vir a chuva, a nossa casa não irá. Mas a areia, como que é a areia? A areia, uma criança faz um castelo com ela. Faz um buraco na areia. A areia, qualquer vento leva. Uma vez eu fui fazer um churrasco na casa do meu cunhado. E ele falou, vamos fazer aqui nesses tijolos. Vamos fazer nesses tijolos aqui que sobrou da obra aqui. E tinha um monte de areia. E aí nós colocamos a carne ali, era noite, estava um pouco escuro e não era uma churrasqueira. Eram uns tijolos assim. E nós, ali com a grelha e tal, fazendo uma carne. A hora que nós fomos comer, quase quebrei o dente. Falei, mas o que tem nessa carne? Acho que é o chumbinho da arma que matou, né? Era a areia que tinha voado em cima da carne. Mas em questão de meia hora ali, né? Nem era um vento tão forte, mas aquela areia veio em cima. Se nós firmarmos a nossa casa na areia, meu irmão, os ventos vão vir. E aí o que vai acontecer? A casa cai. Deus tem algo muito especial sobre aqueles que ouvem estas palavras. Lá em Mateus 24, 7, 24 e 26, por duas vezes Deus fala assim, estas minhas palavras. Estas minhas palavras. Sabe o que Deus estava falando nesse texto? Quem pratica estas minhas palavras, vai lá para o Mateus, vai lá, Mateus 7. Hoje vamos percorrer bastante a Bíblia. Jesus estava falando com eles através de parábolas, e então Jesus estava explicando algumas coisas, e ele fala assim, estas minhas palavras que eu falei, isso, e ele não estava falando apenas da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, ele estava falando assim, quem pratica estas minhas palavras, ele estava falando do capítulo 5 e 6, que antecedem o capítulo 7 de Mateus. Ele estava falando do sermão da montanha. Você está comigo lá no Mateus? Vai lá para Mateus 5. Mateus 5 é o sermão da montanha. Então Jesus fala, ó, você
que escuta estas minhas palavras, que eu estou falando desde lá do capítulo 5, você que pratica essas palavras, você está construindo a sua casa sobre a rocha. E você que não tem escutado essas palavras, você está construindo a minha casa sobre a areia. Jesus subiu ao monte, e lá ele estava falando com várias pessoas. E algumas coisas nós vamos aprender. O que ele falou nessa montanha? Porque eu quero ter a minha casa sobre a rocha. Quem aqui quer ter a sua casa sobre a rocha? Nós vamos ter que analisar o que ele estava falando. Porque ele falou assim: quem pratica essas minhas palavras, aquilo que eu falei até agora, esse construiu a sua casa sobre a rocha. Esse vai construir essa casa sobre a rocha. E lá em Mateus 5, 1 e 2, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: eram muitas pessoas, eram muitas, a multidão seguia Jesus, e ele subiu ao monte, chamou os seus discípulos, e ele teve que sentar para ensiná-los. Se nós quisermos construir uma casa sobre a rocha, sabe o que nós vamos ter que fazer? Ter paciência. Você que está anotando, anote aí. Paciência. Se existe um lugar que vão testar a sua paciência, meu irmão, é na sua casa. Mas você não tem paciência, você é aquela pessoa que estoura muito rápido. Me desculpe, mas você não vai se dar bem. Me desculpe, mas você vai ir muito mal com a sua família. Jesus, eu fico imaginando Jesus talvez com aquelas pessoas no monte, subiu cachorro, subiu vaca, subiu um monte de coisa, subiu uma multidão, e não tinha microfone, não tinha caixa de som, e Jesus tinha que falar com aquele povo, uns endividados, outros perdidos, e aí Jesus tinha que ensinar. Então ele sentou e falou assim: olha, é assim, é assado. Segura o cachorro aí, fazendo um favor. Mas a criança está correndo. Ter paciência. Jesus mostrou paciência. E era aquilo que ele estava falando. Querem construir a casa sobre a rocha? Para que se os ventos virem, não se cair? Então tenham paciência. Lá em Efésios 4:2 fala: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não é suportando uns aos outros com soco, pontapé, com xingamento. É suportando uns aos outros com amor. Tem dias que você vai levantar com aquele pé esquerdo, sabe? Talvez é todos os dias. Mas tem dias que a pessoa que está com você levanta com o pé esquerdo. E você fala bom dia, ela fala bom dia. Ou ele. E aí, suportai-vos uns aos outros com amor. Amor, está pronto o café. Amor, eu fiz com amor. Suportando uns aos outros com amor. Sejam pacientes. Será que é só lá em casa que acontece isso? É em todos os lares. Nós vamos ter que suportar uns aos outros com amor e ter paciência. Ter paciência. Outra coisa, lá em Mateus 5, 3, 12, está falando dos bem-aventurados. Monte das boas aventuranças, foi nesse monte.
E aí Jesus falava assim: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados. Para você conseguir construir uma casa sobre a rocha, você vai precisar ter alegria e satisfação. Alegria. Como é ruim viver ao lado de uma pessoa que não mostra os dentes. Sempre bravo, sempre nervoso, sempre dando coice. Mas como é bom alguém alegre, alguém que te estimula, alguém que tem satisfação, alguém que tem vontade de viver. É assim que nós construímos uma casa sobre a rocha. Às vezes, alguém está um pouco triste lá na casa. Você vai ter que ter noção e habilidade para fazer assim: viu, vamos, se alegre. Às vezes a Nina, né, até briga comigo, eu vou abrindo a janela, né? Amo o dia, o sol nasceu, hey! Né? Vamos lá. É o sol, é um dia novo que Deus deu para nós. Se alegre, bem-aventurados. Devemos ter alegria e satisfação de viver na nossa casa. Em Salmo 128, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Continue em Mateus comigo. 5, 13, 16. Fala assim: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Lá no 14 fala: vós sois a luz do mundo. Se você quiser construir sua casa sobre a rocha, você vai precisar ser sal e luz. Sal e luz. Você sabe o que um sal faz? Hoje eu fiz uma carne lá em casa, eu coloquei sal. Por quê? Para dar gosto. É um tempero na medida certa. Se eu colocar muito sal, não tem como comer. E Deus está falando, nós temos que ser sal e luz. Sal. Falar com as pessoas na medida certa. Responder ela na medida certa. Para que no relacionamento tenha gosto. Seja prazeroso. Nós também somos luz. Você já entrou num quarto que estava escuro? O que você enxergava? Nada. Aí então você chega e acende a luz. Você enxerga tudo. Às vezes na nossa casa, nos relacionamentos, marido e mulher, é muita coisa oculta, muita coisa escondida, muita coisa por baixo dos panos. Deus está falando para nós: seja luz, traga tudo à transparência, seja claro naquilo que você faz, naquilo que você fala, onde você vai.
leve luz para a sua casa. Muitas vezes nós chegamos na nossa casa e aí parece que fica um lugar tenebroso. Todo mundo, às vezes você é aquela pessoa que tudo responde bravo. Aí as pessoas têm medo de conversar com você. Você chega no serviço, as pessoas ficam até com medo. E o pai chegou, a mãe chegou. Vamos esconder as coisas. Nós somos devemos ser aqueles que levam luz, que clareia as coisas. O momento que nós chegarmos em casa, que a alegria reine lá. É assim que eu quero ser. É assim que eu desejo ser. É assim que eu quero construir a minha casa. Quando eu chego lá, as coisas mudam, as conversas mudam, e para melhor. Não ser aquele que parece que chegou, gente, meu Deus do céu. Quem tem um tio chato assim? Né? Colossenses 4,6 fala assim: que o seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Amém, gente? Quero recordar bem rapidinho com vocês. Primeira coisa, se você quiser construir uma casa sobre a rocha, tenha paciência. Segunda coisa, sejam alegres e tenham satisfação. Outra coisa, seja sal e seja luz. Quarta coisa, tenha posturas extraordinárias. Mateus 5,20 fala dos fariseus. E Jesus fala assim: olha, eles vinham fazendo algumas coisas, e eu não estou dizendo que está errado. O que eu estou dizendo agora é que vocês excedam os fariseus. Excedam aquilo que eles fazem. Façam a mais. Façam a mais. E aí às vezes nós comparamos. Aquele lá não lavou a calçada, eu também não vou lavar. Aquele lá não lê a Bíblia, eu também não vou ler. Eu sei que aquele não ora, eu também não vou orar. Sendo que Deus está falando para nós, Jesus falou para nós: excedam. Os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei, aqueles religiosos. E Jesus falou assim: excedam o que os fariseus façam. Faça algo extraordinário. Se a tua mãe pede para lavar a louça, lave a louça e enxugue. Extraordinário, seja extraordinário, faça mais daquilo que te pediram. Por que tem que ser menos? O ordinário usam até como uma forma feia, pessoa ordinária. Uma pessoa ordinária é aquela que faz a mesma coisa sempre, aquilo que é normal, todo dia, mesma coisa. Maridos, não só um sorriso, mas talvez uma flor junto. Mulheres, perfumem o lar de vocês, seja agradável. Filhos, amem seus pais. Você já falou para eles que você ama ele? Exceda no beijo, no abraço, no carinho. Porque às vezes nós excedemos só nas brigas. Seja extraordinário. Você que está construindo a sua casa aí, construa uma casa assim. Vá além. Se supere. Essa semana eu estava aqui na igreja, eu cheguei em casa, tudo arrumadinho, né? Não sei se era por minha causa, porque minha sogra estava aí, né? Mas estava tudo arrumadinho. Eu fiquei tão feliz.
porque excedeu, foi além do normal. Sentei tomar uma sopa, fiquei tão feliz. É além daquilo que nós podemos, coisas simples do dia a dia. Atitudes simples geram o extraordinário. Um recadinho, um bom dia, exceda aquilo que você tem feito. Quarta coisa, então, posturas extraordinárias. Quinta coisa, seja generoso. Agora pegou. Eu tenho 2 irmãos. E às vezes nós brigávamos porque um usou a camiseta do outro. A Nina sabe que essa semana eu fui numa loja, lá no João, Top 50. Comprei uma calça, ó, vai lá, tá? Depois a top 50 me dá um cachezinho. Comprei uma calça e moletom por R$12. Boa. Estava usando hoje, né, João? Eu cheguei em casa e já mandei uma mensagem para os meus irmãos. Querem que compre para vocês? Fiz a Nina tirar uma foto. Vocês gostaram? Seja generoso. Compartilhe com as pessoas. E às vezes você, esse é meu, que não coloca o dedo, tá? Eu comprei com o meu dinheiro. Seja generoso. Nós estamos construindo uma casa sobre a rocha. Né? Os homens às vezes têm um carrão, né? Aí vai dar uma volta com a mulher e fala assim, limpa os pés. Não vai sujar o meu carro, né? Misericórdia, não é verdade? Mas acontece muito. Seja generoso. Sexta coisa, nós vamos até o 7, tá? Já vamos acabar. Sexta coisa, que a sua casa seja uma casa de oração. Mateus 21:13 fala assim, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, de ladrões. A casa sem oração, uma casa sem estabilidade. Nós devemos orar um com os outros, ter uma vida de oração. Ora com o seu familiar. A oração precisa acontecer na sua casa. Nós temos, semana passada, nós chamamos pessoas aqui, líderes de células. Nós estamos com 18 células aqui na cidade, 18 casas, que semanalmente se reúnem para aprender da palavra de Deus, para orarem, pessoas que abrem a porta dessa casa, para que a casa se torne um lugar firme, uma rocha. Precisa haver essa prática nos nossos lares. Pais, ensine seus filhos a ler a Bíblia. Chamem ele, vamos orar aqui, filho. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Enfermo, está enfermo, filho. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu repreendo toda doença. Mas o que é mais fácil? Ir lá comprar um remédio. O remédio é para usar, é para tomar. Deus ensinou os médicos, as pessoas a fazerem. Mas a oração precisa existir. Precisa ter momento de devocional.
Essa semana eu li uma passagem, Deus falou comigo. Eu falei, Nina, Deus falou isso comigo. Ela falou, Deus falou isso comigo essa semana também. Compartilhe um com os outros. Talvez é aquela palavra que essa pessoa precisava escutar. Ontem eu estava na PAC ministrando uma célula de manhã, e eu terminei de ministrar a célula, veio um senhor e falou assim, eu escutei essa palavra e é para mim. Essa semana eu estava pensando em me suicidar, tirar minha própria vida. Quantas pessoas precisam daquilo que você recebeu de Deus? Tenha um tempo com Deus, compartilhe. Compartilhe. Última coisa, que seja uma casa de paz. A paz é uma das marcas mais visíveis de uma casa construída sobre a rocha. Os membros de uma casa e família assim vivem em paz em qualquer situação. Sabe o que acontece com uma família que está em paz? Faltou dinheiro, mas eles estão juntos. Eles estão reunidos, eles estão em paz. Eles sabem que Deus vai suprir. Muitos casamentos, muitos divórcios acontecem porque faltou dinheiro. Muitas mulheres, homens, eu vejo, porque não ajuda em casa, porque não está desempregado não sei quantos tempos, eu vou largar. Não importa a situação, mas que a paz reine nas suas casas, que haja paz, haja harmonia. Sabe o que acontece? A paz, sabe o que ela é? A paz de Deus, ela excede o nosso entendimento. Ela excede o nosso entendimento, sabe por quê? Às vezes eu escuto testemunho de pessoas que falam assim, pastor, estou passando por isso, mas eu estou em paz. Eu sei. E eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa está aguentando? Esse momento de dificuldade, como é que ela está aguentando? Excede o nosso entendimento. Uma pessoa que tem paz. E a paz de Deus excede nosso entendimento. Nós não entendemos como. Jesus fala para não andarmos ansiosos com coisa alguma. Tenha paz. Faça aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Tome as posturas que Deus pediu para você fazer. E por mais que você não enxergue as coisas, o que eu mais tenho ouvido, doenças hoje, muitas surgem por causa da ansiedade das pessoas. Faça aquilo que Deus tem pedido para você fazer, ande nesse caminho e fique tranquilo, fique em paz. Ele vai resolver, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer um milagre. Ele é fiel para cumprir. Meus irmãos, eu falei 7 coisas aqui. 7 coisas. Ter uma casa construída sobre a rocha é uma questão de decisão minha e tua. Não adianta nós sabermos de todas essas coisas, e não praticarmos. Nós temos que segurar essa palavra e pegar ela e andar, caminhar. Nós devemos pegar essa palavra e praticar dentro das nossas casas, para que então a nossa casa se torne algo firme, inabalável. Eu creio mesmo que Deus tem algo poderoso para fazer durante esse mês aqui nessa igreja. E eu creio mesmo que Deus tem algo poderoso para fazer na sua casa. Mas nós vamos ter que tomar posturas. Essa palavra falou muito comigo. Eu pude analisar e ver muitas coisas que eu preciso mudar, se eu quiser ter uma casa inabalável.
Eu preciso tomar posturas, muitas posturas. Muitos dias que eu errei nesses quesitos. Eu preciso me avaliar. E eu quero mesmo que o Espírito Santo te revele aquilo que você precisa tomar postura, mudar. Feche os seus olhos.